Bom, pessoal, então aqui eu quero continuar fazendo o exercício com você, número 6. Agora a gente entra no nível 2, né? São exercícios que exigem um pouquinho mais da nossa atenção. Então ele fala para você o seguinte: o circuito ao lado é chamado de um divisor de tensão, pois permite obter uma DDP entre os pontos A e B quando se dispõe de uma fonte de tensão V0 entre os pontos C e D e duas resistências com valores indicados. Qual o valor da relação V0 sobre V? Aparentemente, galera, ele pode parecer um exercício muito difícil, né? Porque ele é todo rebuscado. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Se eu tivesse feito algo assim para você, ó. Se eu pegasse assim um circuito em série, bem zoadinho aqui, com um resistor de 8 ohms, em série com um resistor de 4 ohms. E aí eu chego para você e falo assim, olha, eu vou ligar isso aqui numa bateria, digamos, de U. Não sei quanto é U. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Se eu chegar para você e perguntar, olha, daqui para cá tem que existir uma diferença de potencial. E desse ponto para esse, outra DDP. Deixa eu perguntar uma coisinha para você. Qual DDP é maior, galera? Você concorda comigo que se esse cara aqui de 8 ohms ele é mais resistente à passagem na corrente, ele precisa de mais DDP do que o cara de 4 ohms. Faz sentido? Beleza. Se isso faz sentido, pensa assim agora comigo. Se ele tem o dobro da resistência, então ele vai precisar ter o dobro da DDP. Então eu não sei qual é a DDP que vai para o 4 ohms, vou chamar de X. Mas para o 8 vai ter que ir o dobro, 2x. Concorda comigo? Agora, eu também sei que as duas juntas, o 2x e o x, galera, eles têm que dar a DDP total, que é o U. Ah, Guedes, então, existe uma DDP aqui aplicada para esse cara e existe uma para esse. Não sei quanto é a do 8, não sei quanto é a do 4, mas com certeza a do 8 é o dobro da do 4. Então, vou chamar essa aqui de x, essa aqui é 2x. E eu sei que as duas juntas, né, o 2x mais x, tem que dar V0, né, porque é a DDP total, tá vendo? Beleza, então, Guedes, você está dizendo que 3x igual a V0. Então, você está dizendo para mim que o x vale V0 sobre 3. É exatamente o que eu estou dizendo. Ah, bom, se o x é V0 sobre 3, o que ele pediu para você? V0 dividido por V, não foi? Quanto é V0, Guedes? Não sei, V0. Mas quanto é esse V aqui, ó? Ou seja, o nosso x? É V0 sobre 3. Então, V0 sobre V é igual. Divisão de fração, mando 3 lá para cima, fica 3 vezes V0 sobre V0. Corta, corta, resposta 3. Ah, professor, então, isso quer dizer que a bateria tem 3 volts? Não, isso quer dizer que a voltagem total é 3 vezes maior do que a voltagem que está aplicada aqui. Ele se chama divisor de tensão, galera, porque ele pega aquela voltagem e divide em duas partes. Uma com o dobro da outra. Uma com 2x, outra com x. Entendeu agora? Muito bem. Então vamos para o próximo. Exercício número 7. Pessoal, sabe-se que V indica 12 volts. A corrente que passa no amperímetro vale quanto? Aqui eu só quis chamar a atenção de vocês para a localização dos instrumentos, tá? Aqui eu queria que você lembrasse duas coisas, galera. Primeira coisa, que um voltímetro, se ele mede uma DDP, ele sempre vai estar em paralelo com o elemento que ele quer medir. Tá aqui, ó. Sempre em paralelo com o elemento que ele vai medir. Pode ser uma resistência, Guedes? Pode ser uma resistência que passe uma corrente. Mas nesse caso, dá uma olhada na figura. Ele está medindo os terminais do gerador, da bateria. Então, isso aqui, dizer que o voltímetro indica 12 volts, é uma maneira sutil de dizer para você, olha, a minha bateria, a minha DDP total do circuito vale 12 volts. Muito bem. Da mesma forma, galera, eu quero só lembrar com você como se liga um amperímetro.
Um amperímetro, galera, ele é sempre ligado em série com o elemento que você quer medir a corrente, tá? Então tem que ter essa cara aqui. Então ele vai medir a corrente que passa aqui. Beleza, então olha a localização desse cara aqui e vamos acompanhar a corrente. A corrente saiu aqui do gerador, ó. Ela vai lá, é a corrente total. Essa corrente atravessa o cara de 2 ohms, mas quando ela chega aqui, ela se divide em duas partes. Uma parte vem para cá, a outra vem para cá. Então, vou chamar esse cara aqui de I1, esse cara aqui da esquerda de I2. A leitura do amperímetro, galera, é essa aqui. Tá? Ele quer saber quanto que passa de corrente elétrica no resistor de 3 ohms. Tudo bem? Beleza, Guedes. Então, vamos fazer de um jeito bacana. Olha, para a gente aproveitar e treinar, vamos calcular a resistência equivalente disso aqui? Eu sei que eu tenho ela aqui, ó. Saiu da bateria, você já encara um resistor aqui de 2 ohminhos. Depois ele vai abrir um paralelo, não é isso? Um cara de 3 ohms, em paralelo com um cara de 6 ohms. E depois se junta tudo aqui e beleza. O Guedes, e lembrando, tá? Daqui para cá, do início ao fim do circuito, tem uma bateria de 12 volts. Vamos descer um pouquinho? Perdão. Pessoal, eu tenho então o 2 ohms. Vamos resolver essa parte aqui agora? São dois caras diferentes ligados em paralelo. Produto sobre soma. Se eu vou fazer produto sobre soma, quanto que vai dar? 3 vezes 6, 18. Pela soma, 3 mais 6, 9. 18 por 9, 2. Então, aquele trombolho ali, ele corresponde a um cara só de 2 ohms. E vamos lembrar que a gente está ligado a uma bateria de 12 volts. Beleza até aqui? Legal. Guedes, agora ficou ridículo, né? Só somar. Isso, só somar. Então, isso aqui vai me dar 4 ohminhos. Muito bem. Isso quer dizer, então, que o seu circuito inteiro equivale a um único resistor de 4 ohms que está ligado a uma bateria de 12 volts. Com isso, de cara, eu já consigo calcular para você a corrente elétrica total do circuito. Confere? Vamos ver? A corrente total é a DDP total pela resistência total do circuito. Então, eu tenho 12 volts de DDP, 4 ohms de resistência, 12 por 4 costuma dar 3 amperes. E agora, vamos dar um rolezinho. Isso quer dizer que 3 amperes passa no circuito inteiro, pessoal? Isso. Isso quer dizer que esses 3 amperes passam aqui, no cara de 2 ohms, e depois eles seguem para cá, porque está em série, a corrente é a mesma. Isso. Vamos dando marcha ré? Os 3 amperes vão passar aqui também, Guedes? Vão passar aqui também. Mas quando chega aqui, ele se divide em duas partes. Galera, eu tenho 20 maneiras de fazer. Eu vou te dizer a maneira que eu faria. Quando a corrente tem que escolher por onde ela vai, a corrente sempre é meio preguiçosa, lembra disso? Isso significa que a corrente escolhe no circuito em paralelo que ela vai passar mais aonde tiver menos resistência. Porque resistência tem que te lembrar dificuldade. Então, onde tem mais dificuldade, vai ter menos corrente. Ah, professor, então aqui embaixo vai ter menos corrente? Vai. Quanto? Não sei. X. E em cima? Em cima vai ter 2x. Mas, Guedes, por que 2x? Porque se 3 ohms é metade de 6, então a corrente que vai passar é o dobro. Mas uma coisa eu te garanto. Se eu pegar essas duas correntes aqui, tem que dar quanto, galera? 3 amperes. Ah, professor, então peraí um pouquinho. Você está dizendo que aqueles 2x mais x tem que dar os 3 amperes que entraram? Lembra que entrou 3 amperes ali? Pois é. Então, 3x igual a 3, x igual a 1 ampere. É essa a resposta, Guedes? Não, querido. Volta para cá agora. 1 ampere é isso aqui, ó. É a corrente que passa na parte de baixo. Na parte de cima, passa 2 amperes.
Qual foi a pergunta mesmo do cara? Vamos lembrar? Quanto de corrente elétrica passava no cara de 3 ohms? Ah, então, resposta pra gente, 2 amperes. Você nem tinha 1 ampere, o cara foi bem legal com você. Beleza? Tranquilo? Então vamos para o próximo. Questão número 8. Uma questão que inspirou muitos vestibulares, tá, galera? Uma questãozinha do ITA. Determina a intensidade da corrente elétrica que atravessa o resistor R2. Esse cara aqui do meio, né? Então ele está interessado nesse cara aqui, ó. Quando a tensão entre os pontos A e B for igual a V e as resistências R1, R2 e R3 forem todas iguais a R. Gente, um cara amador, um cara que está novato ainda nessa questão de circuito elétrico, ele pode olhar para isso aqui e dar um apavoro. Mas vamos lembrar de uma regra importantíssima. Eu apelido, para quem assistiu meu curso, eu chamo de regra do gordinho. A regra do gordinho diz o seguinte. Tá vendo esse ponto A aqui, ó? Tá vendo esse ponto B aqui? Ponto inicial e ponto final, certo? Toda vez que você tiver um nó no circuito, ou seja, essas bifurcações aqui, esses pontos têm que ter uma letra também para designar eles, tá? Mas não pode ser qualquer letra. Você tem que ter um critério. Enquanto você puder, presta atenção em mim agora. Eu vou até aumentar a minha cara aqui para você, tá? Opa, eu errei. Peraí. Eu tirei tudo de foco. Pronto. Agora que eu estou grande, quero falar com você. Presta atenção nessa regra. Enquanto você puder pegar a caneta e andar no circuito, acompanhando lá com a canetinha, andar no fio ali, sem encontrar resistência elétrica, todo ponto que você parar tem que ter o mesmo nome. Todo ponto onde você resolver parar tem que ter o mesmo nome. Enquanto você não encontrar uma resistência no caminho, você não pode mudar o nome do potencial. Beleza? Então, galera, vamos voltar aqui e deixar o Guedes pequenininho. O Guedes conseguiu mexer de novo na tela errada. Gente do céu. Pronto. Ei. Vamos ampliar essa aqui. E agora sim, a gente continua. Pessoal, pela regra do gordinho que eu acabei de comentar com você, se aqui é ponto A, repara, eu estou andando no fio e eu não encontro nenhum obstáculo. Ó. Se eu quiser parar aqui e dizer que A, eu posso? Posso. E se eu quiser parar aqui e dizer que A, eu posso? Devo. E esse outro ponto aqui? Pelo mesmo raciocínio, olha para cá. Estou seguindo no circuito sem encontrar nenhum obstáculo. Ó. Então, se ali era B, aqui também é B de bola. Agora, eu quero que você repare uma coisa. O R1 está entre que pontos, galera? A e B. O R2 está entre que pontos? A e B também. E o R3 também está entre A e B. Você sabe qual é a única situação onde isso é possível? Num circuito em paralelo. Professor, você está dizendo que isso ali que está desenhado de forma horrorosa. Deixa eu desenhar de novo aqui. E isso aqui que você está desenhando agora é a mesma coisa? Uhum. Esse cara vale R, esse cara vale R, esse cara vale R. E aí o que acontece? Aqui você tem uma DDP, que ele mandou chamar de Vzão. Tudo bem? E ele quer saber o seguinte, qual é a corrente que passa aqui no meio. Gente, pelo amor de Deus, né? Num circuito em paralelo, todas as DDPs são iguais, não são? Legal. Então, quando você quer descobrir uma corrente, o que você tem que fazer? Usando o UNI. U sobre R. Você concorda comigo que daqui para cá, ó, daqui para cá, a DDP se chama V? Ótimo. E quanto que é a resistência que tem aqui no meio? Ele não mandou você chamar de R? Guedes, é V sobre R? Por isso é a opção A. Guedes, mas é uma questão do ITA, não devia ser mais difícil que isso? Não necessariamente, tá? Se você conhece bem as regrinhas do circuito e já deve ter visto um parecido com esse, você não tinha muita dificuldade. A única coisa é que ele foi totalmente
literal com você. Ele não usou, deixa eu diminuir um pouquinho minha cara aqui, ele não usou número, só usou letra. E aí não tem nenhum problema, continua a vida, né? Vamos pro próximo? FUVEST, cara, FUVEST ama esse tema aqui. Esse tema aqui, para quem quer estudar depois, isso aqui se chama associação, deixa eu botar mais para baixo, associação de geradores. Tá? Se você quiser aprofundar um pouco mais o seu estudo, é isso. E aí, galera, o que eu quero relembrar com você aqui rapidamente? Gerador é a pilha, né? Eu tenho duas formas de associar geradores. Uma forma é a associação em série. E aí é bem tranquilinho, galera. Olha só, você pega o positivo de uma, liga no negativo da outra, como está ali na figura, tá vendo? Isso que eu estou destacando aqui é uma associação em série. Então, se esse cara aqui tem uma DDP-U, esse cara tem uma DDP-U, então a associação em série resulta numa coisa só, que nada mais é do que a somatória das DDPs. Ah, professor, então ele está dizendo para mim o seguinte, esse cara aqui, ó, cada pilha tem um potencial V. Isso. Então esse cara tem V, esse cara tem V. Então essa parte que você está destacando aqui, professor, ela equivale a uma bateria, uma pilha de 2V? Isso, vamos trabalhar em português, claro. Se você pega uma pilha de 1,5 volt e liga em série com outra pilha de 1,5 volt, que é a voltagem comum de pilha, é como se você estivesse ligando, na verdade, uma pilha de 3 volts. Tudo bem? Beleza. Mas eu te disse que também dá para associar as baterias em paralelo. Se eu fizer em paralelo, galera, o que acontece? Eu vou trabalhar de uma em uma, tá? Depois você discute comigo. Se eu fizer uma associação em paralelo de geradores, ó, peguei uma pilha, botei aqui. Peguei outra pilha, botei aqui. Peguei outra pilha, botei aqui. Juntei tudo. Quanto que vai dar a DDP total, né? A DDP total aqui. Aqui nesse cara você tem uma DDP-U, aqui U e aqui U. Gente, nesse caso aqui, a DDP total tem o mesmo valor da DDP de cada pilha. Esse é um circuito, cara, que ele não faz a voltagem aumentar. Ah, mas qual é a vantagem que ele dá, galera? A vantagem que ele dá é que ele dividindo aqui a fonte com 3 pilhas, você aumenta a durabilidade da pilha, porque você não sobrecarrega uma única pilha para alimentar o seu circuito. Com 3 pilhas, é como se você estivesse bombeando água, vai. Você tem que bombear água para o alto de um grande prédio, que tem um consumo muito grande. Se uma bomba der conta de jogar essa água para o alto, seria legal você ter 2, 3 bombas em paralelo para que as 2, 3 bombas dividissem o seu trabalho. E aí não sobrecarrega ninguém. Essa é a ideia. Ela não vai fazer subir mais. Numa associação em série, não, né? É como se fosse uma bateria, uma bomba d'água, por exemplo, pegando do térreo até o 5º andar. Aí vem a próxima bomba, pega do 5º e joga para o 10º. Aí então a associação de bombas equivale a uma bomba só que jogaria para 10 andares para cima. Então em série aumenta a voltagem. Mas em compensação, reduz a durabilidade das pilhas. E em paralelo, você diminui, aumenta a vida útil das pilhas, né? Mas você não consegue aumentar a voltagem. Então vamos voltar na questão agora? O que você tem aqui basicamente é assim, galera. Ó. Deixa eu subir só um pouquinho aqui. Você tem 3 associações em paralelo. 3 associações em série que estão em paralelo. Lembra que essa primeira a gente disse que ela vale 2V? E essa aqui vale quanto? 2V também. E a de baixo? 2V também. Ah, todas valem 2V, Guedes? Sim, todas valem 2V. Então, quanto que é a DDP total desse circuito? A DDP total desse circuito é 2V. Tudo bem? Tá, Guedes, e me fala uma coisa. Ele disse que tem uma resistência R ali, né, aguentando todo mundo. Ele quer saber o seguinte, quanto que indicaria o amperímetro? Gente, amperímetro mede a corrente. E se você reparou aqui, ele está exatamente na saída. Quer dizer, esse cara aqui, ó,
vai gerar uma corrente, esse cara vai gerar outra corrente e esse cara vai gerar outra corrente. Ele quer saber a corrente total do circuito. Corrente total do circuito é muito fácil de calcular. Usa o URI. DDP total sobre a resistência total. Quanto que você tem de DDP total mesmo, galera? 2V. E quanto que é a resistência total do circuito? Pô, só tem uma. Então é R. Pronto. Então a indicação do amperímetro tem que ser 2V sobre R. Opção B de bola, galera. Tá lá, ó. Opção B de bola para você. Beleza? Tranquilidade? Vamos para o 10. Mais uma do ITA aí para você brincar. Vamos aumentar aqui um pouquinho o texto. Ele diz que um estudante do ITA foi a uma loja comprar uma lâmpada para o seu apartamento. A tensão da rede elétrica do alojamento do estudante do ITA é de 127 volts. Então, olha o que ele está dizendo. Ó. Lá dentro do ITA, todas as tomadas funcionam em 127 volts. Mas a tensão da cidade de São José dos Campos é 220. Então, se você vai naquela cidade, galera, em São José, todo mundo está acostumado a comprar equipamento para 220 volts, porque a cidade inteira é 220. Mas ele queria uma lâmpada de 25 watts de potência e que funcionasse para 127. Mas a loja tinha somente lâmpadas de 220. Comprou então uma lâmpada de 100 watts, fabricada para 220, e ligou em 127. Se pudermos ignorar a variação de resistência do filamento da lâmpada com a temperatura, o que você pode afirmar? Meu povo, esse caso aqui, eu botei, não é porque é do ITA, eu botei porque o Enem ama isso aqui, tá? Olha o que ele fez. Ele comprou uma lâmpada, certo? Uma lâmpada incandescente, ela nada mais é do que uma resistência. Só que ela chama de valor nominal desse cara. Então, pessoal, só que o valor nominal disso aqui, ou seja, aquilo que vem escrito na lâmpada é 220 volts, tracinho, 100 watts de potência, beleza? Mas, gente, acostuma a ler isso aqui. Isso aqui é se você ligar isso aqui em 220 volts, a potência será de 100 watts. Mas o estudante do ITA ligou isso em 220 volts? Não, ele deu 127. Ele deu menos. E aí, meu querido, vem aqui do lado. Eu quero que você pense sempre no seguinte. Quando tiver esse probleminha de ligar errado, você tem que lembrar dessa relação aqui, ó. Potência é a DDP ao quadrado dividido pela resistência. A lâmpada é a mesma. Tanto faz se você vai ligar esse cara em 127, em 1200, em 220, não faz diferença. A lâmpada tem sempre a mesma resistência. Mas a potência que ela dissipa, galera, essa sim, ela depende da DDP. E não depende só da DDP, ela depende da DDP ao quadrado. Se você deu praticamente metade da DDP, que sim, no Enem eles não vão escrever 110, eles vão escrever 127 volts. Mas para o Enem você vai fingir que isso aqui vale 110. Acredita em mim, a conta fica mais fácil. Então, se você, vamos lá, reduziu a metade a diferença de potencial, significa que a potência desse negócio vai cair. Se deu menos DDP, vai ter menos potência. A pergunta é, quanto menos? Gente, é uma relação quadrática. Então, se você deu metade, vai diminuir em 4 vezes. Não era 100 watts? O que é 100 dividido por 4? 100 dividido por 4 vai dar 25 watts. Ele vai conseguir mais ou menos a lâmpada que ele queria. Mas o exercício nem pediu para você avaliar tudo isso. Vamos lá? Opção A. O estudante passou a ter uma dissipação de calor no filamento da lâmpada acima da qual ele pretendia, ou seja, mais que 25. Então, 127 é um pouquinho acima de 110. Tá? Então, vamos deixar essa aqui em stand-by. A potência dissipada na lâmpada passou a ser menos do que 25? Não, menos não, né, galera? Por quê?
Porque se você estava com 127, se você deu mais do que 110, então você conseguiu um pouquinho mais do que 25. Acho até que eu posso parar por aqui e o gabarito ser A mesmo, né? O estudante passou a ter uma dissipação de calor acima da qual ele pretendia, acima dos 25. Opção C é absurda, falar que ela não acendeu, ela acenderia, só que mais fraca. A lâmpada estando logo ligada queimou. Gente, queimar, você só poderia afirmar que queima quando você faz a inversão, né? O processo inverso. Quando você pega um objeto, que é um aparelho que é para 127 ou 110 e liga ele em 220. E ainda assim, o exercício deveria dizer para você até que corrente o aparelho suporta trabalhar. Porque você não pode garantir que o aparelho queima. Eu já liguei um aspirador de pó na minha casa, que era 110, e sem querer eu liguei no 220. Ele não queimou. Simplesmente ele fez um barulho na hora de ligar tão grande que parecia que ia sugar a alma de quem estivesse perto, entendeu? Mas ele não queimou. Pode ser que se eu tivesse deixado ligado mais tempo, ele queimaria. Então, você jamais, se ele não der o limite, você pode dizer que queima. A lâmpada funcionou em 127 perfeitamente, dando a potência nominal de 100? De jeito nenhum. Senão não teria sentido, né? Gente, então essas três aqui, a B e C, a C, D e E, são absurdas. Você não podia nem pensar em marcar isso aqui, tá? A dúvida é se ele deu mais ou menos do que 25. Como 127 é um pouquinho mais do que 110, então um pouquinho mais do que 25 watts. Beleza? Sigamos. Questão número 11. Essa do Enem 2018, uma questão fresquinha aí pra gente. Gente, muitos smartphones, tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio de telas resistivas. Olha só, resistivas. Formada basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorreu o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas A e B. Das placas em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Gente, eu estou com a cabeça em mecânica. Qual é a resistência equivalente do circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Gente, fechar o circuito no ponto A significa que ele quer que você faça isso aqui, ó, que ele conecte isso. Perceba que esse cara aqui ficaria de fora do circuito, porque ele não está ligado a nada. Percebeu? Professor, então a corrente faria que caminho? Bom, a corrente sairia daqui, ó. Chegaria aqui, ó. Ela se divide em duas partes. Por quê? Porque esse cara aqui, vamos fazer a regra do gordinho? Esse ponto é A. Esse ponto também é A. Esse ponto aqui, ó, do final da bateria, eu chamo de B, então aqui é B. Esse ponto aqui não pode ser nem A nem B, porque tem obstáculo. Então eu vou chamar ele de C. Só que aí esse ponto também vira C. Reparou que esses dois caras aqui estão entre A e C? Então esses dois caras estão em paralelo. O seu circuito viraria isso aqui, galera, ó. Dois caras em paralelo, cujos valores são 4 e 4 K-ohm, e depois viria esse cara aqui em série, outro cara de 4 K-ohm. Ah, professor, então peraí, dois caras iguais em paralelo, eu posso fazer aquela regrinha do R sobre N, né? Se os caras são iguais. Ah, então se eu tenho dois caras iguais, é só dividir por 2? Isso. 4 e 4, 2. E ele ficou em série com esse 4 K-ohm. Se ficou em série, no série é só somar. 4 mais 2, 6 K-ohm. Opção C de casa. Exercício sem muita dificuldade, tá, galera? Considerado uma questão fácil aqui para você.